Gabriel? Óbvio. Muito bem. Vou corrigir aquela atividade sobre carta argumentativa, tá? Tá. Oh, ninguém vai me avisar, era aula de português, né? Eu falo lá na aula de matemática, que eu ia sair pra achar o link de ciência. Ai, que burro. Que é, Aline? Eu pensei que era aula de ciências, até peguei o caderno de ciências, tudo. Ai. Não, o Gabriel já entrou. O primeiro a entrar. Meu Deus, que isso? Tô querendo servir de exemplo. Na sua aula. Tô brincando. Na primeira que a Sofia. A gente vai corrigir a atividade, viu? Vou esperar o pessoal entrar. Bom dia. Bom dia, Salvo. Vou dar mais 2 minutinhos pro pessoal entrar, viu? Entrei primeiro que o Saulo. Haha. Não, você entrou primeiro que a Sofia, que é um milagre. Ninguém entrou primeiro que ela, normalmente. Nossa, eu tô vendo você com a blusa do Cruzeiro, gente. Nós estamos na zona de rebaixamento da Série B, ô Saulo. Que é isso? Tá difícil, tá? Nossa, Sei que tá- Deus. Não, não. É surreal o que tá acontecendo com o Cruzeiro, gente. Pro Atlético não deve ter nem graça zoar o Cruzeiro, isso. Os caras são.
Não é por nada, não, mas vamos ter que acabar vendendo o time, viu? Para esses Uma bilionários hora vai aí, ter que. para esses shakes da vida Se aí. Que não tem eles condições quiserem investir nenhuma. aí. Uhum. Professora, pra mim que tá sendo Eu, bom pro ser usando de rebaixamento, que eu vou poder usar o Saulo ano que vem. Nossa. eu acho que já pode até dar uma desistida aí de subir. Agora é Não, não cair, né? o Saulo, eu não tinha esperança dele subir. Do jeito que tá, enquanto não arrumar as questões administrativas, o Cruzeiro não vai subir. Só que o Cruzeiro não tem dinheiro para poder arrumar as questões administrativas. Pois é. O que vocês estão falando? Do Cruzeiro. Ontem 3-1 no Grêmio, olha que felicidade. Tô, professor. Não, mas o Grêmio Não, o também não pior tá é lá se em o cima mais, Galo não. for campeão do Campeonato Não, se o Brasileiro. Galo for campeão, nossa, eu vou chorar. Ganhando o Nossa, os Flamengo. atleticanos vão encher o saco pra sempre. Pessoal, vamos corrigir aí, Manu já entrou, falta o Rafa. O Rafa entrou nas outras aulas? Não. Então, E o João? Não, E o Gabriel? eu O Gabriel confuso. Então, gente, vamos corrigir aqui. O João Ô, disse que gente, eu não vou ficar dando confuso. muita questão de interpretação, de redação, essas questões, porque as questões de gramática a gente praticamente já Terminou. acabou, tá? Só falta uma coisinha para poder Que dar. milagre é esse que não tem prova de literatura nem de redação? Eu não conversei com vocês sobre isso. Não. Não, A gente não vai ter mais prova de literatura, porque a matéria literatura, ela foi, assim como redação, ela foi para dentro de português, tá bom? tá. Agora, todo trabalho, toda atividade, tudo que eu vou cobrar, que eu for falar de literatura, a pontuação vai para português, viu? Nós tivemos que fazer isso, Opa, nós tivemos que fazer isso por causa do espanhol. Para poder, porque espanhol não é uma disciplina, aí agora aí não podia ter mais essa disciplina. Então, para poder colocar a disciplina, teve que tirar a literatura, então literatura agora está dentro de português. O que altera, gente, é que vocês por que tá tirando atualidades, não? literatura, não tem uma prova de literatura, mas continua as mesmas coisas, tá bom? Vocês vão continuar estudando. Mas não tem boletim de literatura, né? Não tem boletim de literatura. Ah, então melhor pra gente, menos. Ô, gente, esta semana, eu já vou falando com vocês. Vamos tá. Esta semana eu vou ver se eu vou escolher um livro que ó, vocês vão poder ler pelo celular, tá? A gente vai fazer trabalho ou prova, uma atividade operativa sobre um livro, viu? Tem condições de ter ficado o ano inteiro sem ler. Ô, professora, Oi. teve um livro que você pediu pra gente comprar no começo do ano, minha mãe comprou e a gente praticamente nossa, meio que vocês usou ele. também são bem precoces, hein? Oi? O livro lá que Pediu pra gente minha mãe comprar, não você comprou. pediu pra... Ô, deixa eu falar. Você pediu pra gente comprar um livro Foi no começo o- do ano, minha mãe... O chamado do monstro. Não. Não, Qual foi o livro que eu pedi pra você eu vou ler? pegar. Eu vou pegar pra você ver. Nem lembro. Nem Eu eu. posso pegar pra você ver, professora? Oi? Minha mãe, Vocês também são muito apressados, hein? minha mãe ia comprar, só que aí veio essa pandemia na live. Ela falou, não precisa de comprar mais, não. Aí, O livro, acho que é Agora só que eu comprou no começo do ano. nossa, verdade. Não, capaz. Peraí. Onde que eu escrevi esse livro? Ele tá muito Tá não, Eu está acho ele, que mano. o Sofia se chegou até me dar o dinheiro, não deu pra poder comprar pra você? Ainda bem que eu não comprei. Achei. Nossa, eu também dou dinheiro pra professora. Não. Foi esse aqui, ó, professora. Não. Peraí. Não, e tipo, se a Manu não lembrasse, a professora ia ficar com o dinheiro da Sofia pra dar. Não, tá anotado, gente. Vocês estão doidos ficar com o dinheiro da Sofia? É a Aline. Ideia ruim, Aline. Não. Esse daqui, ó, professora. Ô, câmera. Ah, tá decifrando. Isso. Como é que é isso? Tá estourado o livro aí no meio?
É um tiro. É assim mesmo. Vou pensar no que eu Nossa, posso gente, fazer eu com não relação sei a do livro. isso. Porque eu não posso pedir para você sair para poder comprar livro, né? Tem a Amazon. Ai, meu pé. Vou ver. Aí, Sofia, se a gente for usar, eu compro pela internet e mando entregar na sua casa, já que você já me deu dinheiro, viu? Olha que chique. Vai e compra. É muito mais fácil, né, gente? Gente, vamos lá. As Você cartas tá documentativas. morrendo ali, filho. Ô, gente, presta atenção aqui. Lá no 6º ano, tá gravando essa aula? Tá, não tá? Tá. Aham. Tá. Lá no 6º ano, não sei se vocês vão se lembrar, nós vimos as cartas pessoais. O que são as cartas pessoais? São cartas que você escreve para pessoas próximas a vocês. Tipo amigos, alguém da família, né? Ou seja, alguém que você tem uma certa intimidade. Por isso que a gente chama de carta pessoal. É uma relação que você tem, uma relação pessoal que você tem com o destinatário ali. Quando agora a gente vai para as cartas argumentativas, são vários tipos de cartas que nós vamos ver. Essas cartas, elas já não são parecidas com as cartas pessoais, não. É claro que isso tem uma ou outra estrutura vai ser parecida e tal, mas são cartas diferentes. São cartas para pessoas que a gente não tem intimidade e como o nome da carta mesmo diz, são cartas argumentativas. Ou seja, eu vou ter que ter o quê? Argumentos para determinada coisa dentro da minha carta, tá? Então, por exemplo, carta de reclamação. A gente vê carta aberta, de solicitação, quando você está pedindo alguma coisa. Por exemplo, a gente fala muito de carta argumentativa e a gente pensa muito na questão escrita. Mas isso pode ser por e-mail também, ou então em rede social. Direto a gente vê em Instagram, sobretudo artista fazendo, cartas abertas, que nós vamos ver agora. As cartas abertas. O que são as cartas abertas? A gente vai ver que é uma carta que, o fato dela ser aberta, o destinatário dela não é uma pessoa específica. Ela vai ser, várias pessoas vão ter acesso a essa carta. Quando a gente vai para uma carta, por exemplo, de reclamação, aí eu tenho um destinatário específico, que normalmente, gente, é uma empresa. Eu comprei, sei lá, uma eletrodoméstica, ela veio com um problema, aí eu escrevo uma carta de reclamação. E hoje, gente, aquilo que eu falei com vocês, hoje em dia, é muito comum que a gente envie e-mails, tá? Então, isso aqui, nada impede a gente também de redigir à mão, mandar pelos correios, não. Mas, com a facilidade da internet, a gente faz isso dentro da internet. E aí vai ser por e-mail, vai ser em alguma aba específica de algum site, como eu falei, social, tá? E hoje, gente, eu não tô falando nem de carta aberta, tô falando até de carta de reclamação, quando a gente for ver, mas só falando para vocês. Hoje, as empresas, as grandes empresas, elas ficam muito antenadas em relação a isso. Por quê? Se você é uma pessoa, comprou um produto lá nas Casas Bahias e vai fazer uma reclamação nas redes sociais e marca a empresa. É muito comum, seja no Twitter, seja no Instagram, ela te responder, porque ela não quer queimar o filme dela. Então, essas grandes empresas, elas têm, dentro do setor dela lá, pessoas que ficam responsáveis por responder nas redes sociais. Justamente para não ficar queimando o filme dela. Aí tem o Reclame Aqui, que é um site que as pessoas reclamam e eles tentam negociar. Então, para que a imagem da empresa não fique ruim, eles tentam o tempo todo ali resolver o problema para não queimar, para não viralizar, por exemplo. Se viraliza, as pessoas deixam de comprar. Você começa a ver muita reclamação de uma determinada loja, vocês vão lá e vão comprar nessa loja? Não. Então, isso pode queimar a empresa e aí não tem
E aí as empresas ficam preocupadas com isso, tá? Hoje, como as pessoas compram muito pela internet, como é que eu falo? Essa questão da visibilidade, de ter uma boa imagem, tem que ter essa preocupação, tá? Eu não sei vocês, os pais, vocês não devem comprar, mas os pais de vocês devem comprar muita coisa pela internet. Uma das coisas que a gente precisa fazer, gente, é ver se as empresas grandes dão um pouco menos trabalho. Mas, por exemplo, tem algumas, tipo, Americanas, Magazine Luiza, eles não vendem só coisas deles. Eles vendem coisas de outras pequenas empresas. Tá? Se, por exemplo, eu comprei uma coisa na loja Americanas, as coisas de cozinha, eu comprei no site da loja Americanas, eu comprei 3 ou 4 coisas. E foram de empresas diferentes, são empresas menores. Então, o que é a primeira coisa? Sobretudo quando o valor é grande. A primeira coisa, tem que ir no Reclame Aqui para saber se não tem muitas reclamações. Lá no próprio site tem, né? No próprio site, tem lá, por exemplo, quantas estrelinhas, se tem muitas reclamações, se tem reclamações sobre o produto. Eu comprei aqueles fones, sabe? Aqueles fones que não tem fios. Olha, professora. Não, foi com meu marido, Dia dos Namorados, que eu comprei pra ele. Mas aí eu fui lá, olhei resenha, olhei isso, porque tem tipo várias. Tem que olhar, que não é baratinho, não. É mó caro. Mas tem que olhar as categorias, se não é falsificado, porque quando você compra na internet tem vários fatores, gente. Mas o bom também, gente, é o seguinte, que diferentemente da loja física, que a loja física ela não tem obrigação de trocar para vocês, tá, gente? Mas a internet ela tem obrigação. Uma vez eu comprei pelo Mercado Livre aquele tênis da Vans Old School, da Vans, aquele preto com mais clássico, né? Branco. Aí eu fiquei procurando. Ó, eu não queria comprar falsificado, eu queria comprar original. Fui lá e comprei. Quando o tênis chegou, aí eu fiquei analisando, eu e uma amiga minha, que já tinha comprado em uma loja física. E aí a gente viu que era falsificado. E com preço muito similar do original. Aí eu falei que eu queria devolver, fui no Mercado Livre. A pessoa perguntou por que eu queria devolver. Eu falei, porque é falsificado? Ela falou, não é falsificado. Eu falei assim, é. Ela perguntou como é que eu tinha descoberto. Aí eu peguei e falei com ela como é que eu sabia. É a linha do tênis e aquela parte branca tem umas coisas diferentes. Gente, tem que observar muito. Hoje eu bato o olho, eu vejo. Mas na época eu tinha que ficar observando muito, fazendo comparação com a minha amiga para ver. E aí eu pude devolver o meu dinheiro e quando eu fui comprar o meu, eu comprei em loja física. Então você tem esse direito. Não, mas comprar pela internet, sobretudo em sites que não são conhecidos, Mercado Livre, tem muitas pessoas, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Uma carta aberta. O texto a seguir é uma carta aberta entregue ao presidente da República em 4 de 6 de 2009. Aqui eu falei com vocês, tem um destinatário específico, mas como ela é aberta, o destinatário... Vamos ver se você sabe. Quem que era o presidente em 2009? É o Lula. Era o Lula. Era uma carta destinada ao Lula. Mas, gente, é uma carta que circulou na internet. Tá? Ela estava na internet. Era direcionada a ele. A carta aberta de... Quem que é os remetentes? Artistas brasileiros. Aí sobre a devastação da Amazônia. Por mais, gente, que seja uma carta de 2009 destinada ao presidente Lula, é um tema muito atual. Essa carta poderia, às vezes, ser escrita hoje. Aline, lê para mim, por favor. Sério? Vale. Carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total
já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é um lençol térmico engendrado pela natureza que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam fogo às suas vestes de esmeralda, abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Apesar do extraordinário esforço de implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver. Mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada, um imenso estoque de terras a se tornarem pastos poucos produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são símbolo da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. Um país que tem 165 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Portanto, a nosso ver... Pode continuar. Portanto, a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o quarto parágrafo do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê: a floresta amazônica é um patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma de lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica. Já é hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Somos um povo da floresta. E aí, gente, é aquilo que eu falei com vocês. A carta foi escrita em 2009. E aí, provavelmente na época, eu não vou me recordar muito menos vocês. Provavelmente deve ter se falado que naquele momento era o menor desmatamento da floresta amazônica. E aí, acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica nos últimos três anos. Só que o menor desmatamento da floresta nos últimos 3 anos são 17 mil quilômetros quadrados. É quase metade do país, da Holanda. Quase 3, ou seja, ainda que seja o menor, é muita coisa. Entra ano, sai ano, gente, o Brasil tem um número muito grande de desmatamento na floresta.
Este ano a gente teve problema. Ano passado nós foi falado sobre isso. Este ano falou sobre isso. Ano que vem vai falar sobre isso. Será daqui 5 anos, independente do presidente, vai se falar sobre isso. Por quê? Porque por mais que haja mais pessoas querendo defender a Amazônia do que pessoas que devassam a Amazônia, as pessoas que devassam a Amazônia têm muito mais poder do que, por exemplo, artistas brasileiros e nós que defendemos. Eu espero que todos vocês defendam a Amazônia e não o desmatamento, né, gente? Só que essas pessoas que desmatam, elas têm muito mais poder. Inclusive, gente, tem pessoas que são a favor, são a favor do desmatamento porque elas ganham com isso, são pessoas que muitas vezes estão dentro do governo, tá, gente? Que defende isso, estão dentro do governo. Ou defende as pessoas que desmatam, tá? Então, é um problema muito sério. Ela vai muito além, por exemplo, do que a gente protesta. É claro que tem que protestar, é óbvio que tem que cobrar do presidente, do ministro do meio ambiente, óbvio que tem que se cobrar deles, mas tem pessoas com muito, muito, muito poder que desmatam. É por isso que ainda se desmata muito na floresta, tá, gente? É claro que se não houvesse essa cobrança, né, toda essa fiscalização, porque há uma fiscalização, tá, gente? Existe órgãos que fiscalizam tudo isso. É claro que se não tivesse essa cobrança, talvez ele vai saber o que nos restaria de floresta, da floresta, né, gente? Outra coisa que é importante, eu não sei se já foi ensinado para vocês, gente, que se fala aqui, muita gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Você já ouviu falar disso? Sim, mas são as algas. Da adolescência. Só que, gente, não isso é mentira, tá, gente? São as algas o pulmão do mundo. Eu assim... Não, acho que eu tô confundindo, acho que é as algas que... A gente ouve falar, é do senso comum. O senso comum, gente... Você sabe o que é senso comum? Sim. O que é senso comum? O que é dito por todos. Aquilo que é dito por todos. E até quando a gente fala sobre isso, porque o senso comum deve ser muito evitado nas produções de texto, tá, gente? Porque o senso comum é aquilo, como o Saulo falou, aquilo que todo mundo repete. Só que, gente, nem sempre aquilo que todo mundo fala tem algum embasamento teórico, tem algum fundo de verdade. Então, você ouve-se muito falar que a floresta, não só, às vezes, em aulas, né? Professor de ciências, é muito difícil professor de ciências e geografia, de fato, falar isso, tá, gente? Porque ele sabe que a floresta amazônica não é o pulmão do mundo, mas a gente ouve, às vezes, na televisão, no dia a dia. Porém, gente, não é porque ela não é o pulmão do mundo, tipo assim, mas se ela fosse o pulmão do mundo, acabou a floresta amazônica, ninguém mais vai respirar. Não é isso que significa, tá? Mas significa o quê? Que ela é o lençol térmico engendrado pela natureza. Fora que ali tinha moradia de várias espécies que estão lá, coisas que estão, não só de animais, mas também da flora. Então tem muita coisa ali, tem remédios que saem dali, chás, enfim. E também tem outra coisa, auxilia na regulação da temperatura do planeta e colabora mesmo. Então, a gente tem que preservar e ela não é preservada. Justamente por quê? Porque tem pessoas com muito poder que tira ali, que desmata para poder lucrar. Sempre que ao mesmo tempo, gente, a preservação dela também geraria lucro, tá? Só que não para essas pessoas que desmatam, né? E aí vem toda uma... E aí, gente, não sei se vocês perceberam, mas o texto todo é argumentativo. Aqui, por mais que seja uma carta, ela não é baseada em coisas pessoais, nem em questões baseadas em achismos. Então, ela já chega e ela traz conhecimentos teóricos, científicos. Na hora, por exemplo, quando ela afirma
que auxilia na regulamentação da temperatura do planeta, é uma afirmação científica que é um argumento para falar da importância. Porque se não fosse importante, gente, não fosse uma coisa qualquer, não precisava, talvez, de toda essa... Como é que eu falo? De toda essa movimentação em prol da floresta, tá? Enfim, agora vamos tentar começar a corrigir, que ela está quase terminando. Questão 1. Uma carta aberta apresenta algumas características da carta pessoal. Quem é o remetente da carta lida? Quem que é o remetente? Artistas brasileiros. Artistas brasileiros. Exatamente, um grupo de artistas brasileiros, né? Quem é ou quem são os destinatários? Eu coloquei como uma carta aberta, não tem destinatário definido. Não é definido, mas a gente não é definido especificamente. Mas eu posso falar que o destinatário são os governantes, né? Tanto Quem é o presidente? quanto estaduais, quanto municipais. Porque, por exemplo, quem que é responsável pela floresta amazônica? O presidente, ele é responsável. Os governos, os governadores, sobretudo o governador do Amazonas, as pessoas, os municípios ali que fazem parte. Então, ou seja, para quem que a carta aberta é escrita? Para os governantes, né, tanto da esfera federal, quanto da estadual, quanto municipal, e também, gente, o povo brasileiro. Não é só, por exemplo, por mais que seja endereçado, no caso, para o Lula, não é exatamente só para o Lula, é para todo o povo brasileiro também. Esse mês termina em quando? 30 ou 31? 30. Então só falta 2 dias para outubro. Tá passando rápido. Ai, toda Quinta-feira, dia 1º. É aniversário do meu avô. Dia 1º? Mandei presente. Dia 4 é aniversário do Kaique, só. Quem? O que você lembra, Aline? Não, peraí, como é que você lembra? Do Kaique, nosso amigo. Você não conheceu os eles estão muito... Como tá ali no... Eu sou meu amigo do Saulo, acho que ninguém conhece. Sério, sem zoeira. Todo dia 8 de fevereiro, a Aline me manda parabéns pra minha sobrinha desde o 6º ano. Quem mandou me contar também? Letra B. Vamos lá. Ao contrário da carta Todo dia 8 de fevereiro, ela manda parabéns pra minha sobrinha. Ao contrário da carta pessoal, a carta aberta apresenta um título, né? E a gente vem lá, tá assim, olha. Carta aberta de artista brasileiro sobre a devastação da Amazônia. Esse é o título. Por que isso ocorre, gente? Por que vocês acham que a carta aberta tem um título? Eu coloquei, tipo, isso acontece para servir de introdução e mostrar logo de cara que o assunto da carta para os leitores. Eu coloquei para Pode falar, Aline. indicar. Eu coloquei que é para indicar a intenção também da carta. Vocês só vão completar, gente, que é claro que já para poder mostrar qual que é o assunto e com isso chamar a atenção dos leitores, do maior número de pessoas, porque a carta aberta, gente, ela quer atingir o maior número de pessoas. Por isso que hoje a gente vê muitas cartas abertas circulando nas redes sociais, porque é para chamar a atenção de maior número de pessoas. Porque se, por exemplo, igual eu falei com vocês, é uma carta destinada ao presidente. Quanto mais pessoas compartilharem aquilo, mais rápido chega a ele. E se muitas pessoas compartilharem, ele vai ter que responder. Fica feio ele não responder. Não sei se na época o presidente respondeu, né? Mas fica feio não responder. Tá, gente? Internet.
Vontade de assistir Shrek. Quê? Vontade de assistir Shrek. Só isso Adoro aqui. Shrek, você acredita? É? Eu gosto. Eu tenho também, é bom até do legal. primeiro. Eu gostava de passar no Eu- 6º ano Shrek para poder falar sobre contos de fantasias e tal. Trabalhar tipo, assuntos. Vou citar o Kaique para ele ver que ele está entrando errado. Para trabalhar assuntos de verdade em contos de fantasia, sabe? Letra D. O título indica a intenção da carta. Qual é a intenção da carta em estudo? Falar sobre a devastação. Denunciar, informar sobre o quê? A devastação da Amazônia, da floresta. Eu coloquei cobrar soluções também. Cobrar. Exatamente, cobrar uma solução ou medidas para gente, a floresta ela nunca vai deixar de ser devastada, tá? Porém, a gente pode o quê? Reduzir isso aí. É muito grave você pensar, gente, o tanto que a floresta já foi devastada. Já ouviram falar da Mata Atlântica, gente, que praticamente Sim. o tanto que a gente tinha no Brasil e hoje a gente praticamente não tem. Era o que tinha aqui na nossa região, pô. Era tudo Mata Atlântica. Agora não tem mais nada. Não tem. Tudo acabou. Tudo não, acho que tem um pouco dela. Tem uma partezinha só. Oi? É uma parte do Rio de Janeiro e subindo na Bahia. Eu lembro no mapa lá que eu acho que estava mais para nossa parte do litoral, assim. Fica assim, o Rio de Janeiro, uma parte aqui em nós, assim, pertinho, assim, nós lá, e lá em cima na Bahia só um pouquinho. Antes dominava tudo, era aqui o Sudeste todo. Sua mãe fica orgulhosa de você agora, hein, Saulo? Eu lembro. E aí, João foi devastando. Não havia, antigamente, não havia tanta preocupação com a preservação. Na verdade, antigamente não tinha preocupação com poluição, com devastação, não tinha nada. E agora a gente começa a sofrer as consequências de anos e anos e mais anos de falta de cuidado. E ainda assim não se tem o cuidado necessário, né? Além da presença de título, que outras diferenças quanto à estrutura é possível observar entre a carta pessoal e a carta aberta? A carta aberta é mais argumentativa, né? Ela é argumentativa. E outra coisa, vocês repararam uma coisa? Não tem lá local, data, nem vocativo. Não tem exatamente para quem. Para quem que é. Aqui no enunciado, que fala que foi entregue ao presidente para o Lula. Porém, gente, na carta em si, não tem. Às vezes tem, por exemplo, carta aberta para... Deixa eu pensar aqui, sei lá, carta aberta para o Papa. Se eu quiser escrever uma carta aberta para o Papa. E aí, gente, presta atenção. A carta aberta, não necessariamente, eu quero falar de coisas ruins. Às vezes, por exemplo, já que eu falei do Papa, o Papa, independente da religião de cada um aí, o Papa Francisco, ele tem posições, ele tem falas muito interessantes sobre questões sociais. E aí a gente pode, às vezes, escrever uma carta aberta para falar desse problema e, ao mesmo tempo, trazer que um líder religioso e um líder político, não sei se você sabe, mas todo Papa é presidente do país Vaticano, não sei se vocês sabem disso, né? Então, ele é um líder político e ele é um líder religioso. Então, ele tem uma importância. Então, às vezes, se você chegar e querer falar sobre um assunto, mandar uma carta aberta em apoio ao Papa, também pode. Olha, ao mesmo tempo que você está apoiando o Papa, você está trazendo o problema também, tá? Vai acabar, falta um minuto. Então, tchauzinho, gente. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Só no espanhol. Tchau.